deixando claro, Senhor, que nós somos incapazes, Senhor, de olhar para a direita ou para a esquerda e discernir. Mas nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso porto seguro. Que o homem desapareça e que o pregador seja a boca de Deus aqui para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Louvado seja Deus. A graça e a paz, irmãos, mais uma vez. Glória a Deus. É com muita alegria e também de muita responsabilidade receber mais um convite em ministrar a palavra. Já ouvi pela televisão, da boca de alguns grandes pregadores, que toda vez que eles são convidados a ministrar uma palavra, é como se fosse a primeira vez deles. E não pode ser uma coisa natural. Mesmo que você tenha uma prática, mesmo que você tenha um domínio ao falar em público, ao ministrar dentro de grandes congressos, mas ministrar sobre a palavra do Senhor é de uma responsabilidade muito grande, e que hoje eu quero compartilhar com vocês dessa leitura aqui gloriosa no nome santo de Jesus. A leitura de hoje, no final dessa tarde, para começo de noite, está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Lucas, ou chamado também Dr. Lucas, até porque ele era médico. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Lucas 7, nós vamos ler do verso 11 ao verso 17. Vou esperar que os irmãos encontrem a palavra, a referência. Aleluia. Lucas 7, do verso 11 ao verso 17. Todos acharam no nome de Jesus? Aleluia. Então vamos realizar a leitura das Sagradas Escrituras. E assim diz: em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse Jesus da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu da viúva e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, os que conduziam o caixão, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu novamente à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Verso 17: esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus e nosso Pai Celestial, a tua leitura foi lida, mas agora nós queremos de fato mergulhar no teu oceano. Que teu Espírito Santo, do início ao fim, seja ele, inteiramente ele, sobre as nossas vidas, e que eu nesse momento eu me torno o mais minúsculo, o mais miserável dos pecadores, e agora eu me evaporo diante da tua gloriosa presença, e que teu Espírito Santo fale através dos meus lábios, do meu íntimo, das minhas entranhas, e que a tua igreja hoje receba o alimento espiritual em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos amados, Jesus aqui, dentro dessa narrativa, dentro desse fato histórico, Jesus tinha acabado de realizar um grande milagre. Jesus tinha acabado de curar o servo do centurião, né?
Jesus tinha acabado de fazer uma obra grandiosa. E o interessante é que se nós formos dentro dos evangelhos, desde Mateus até Lucas, até João, a gente vai compreender e a gente vai ter uma leitura da palavra em que Jesus sempre foi acompanhado por multidão. Era difícil Jesus estar sós, a não ser no momento em que ele pediu para que os discípulos estivessem recolhidos e que ele fosse naquele momento orar ao Pai. Mas aqui Jesus tinha acabado de realizar uma cura e a multidão seguia. E ontem foi ministrado pelo irmão ontem, que nos trouxe uma palavra abençoada, que o propósito de Jesus Cristo não é simplesmente, primeiramente, chegar até um de nós e realizar uma cura, um milagre, e que você, que eu estejamos bem posteriormente a ação de Deus. Mas é principalmente tratar com a nossa alma, é tratar com o nosso eu, para que nós venhamos compreender de fato quem é Cristo e o que de fato Ele quer através das nossas vidas. Jesus Cristo sempre ele vai entender uma necessidade primária. Você pode estar no leito de morte e dizer: Senhor, eu não posso te pedir outra coisa nesse momento, a não ser que tu me cures, porque nem força para abrir a minha boca para te pedir eu tenho, porque eu estou tão debilitado. Mas Jesus sempre vai querer tratar do íntimo, no coração e na alma. Mas Jesus aqui não coloca nenhuma dificuldade. Jesus ele não vai criar nenhum tipo de barreira para que a vontade dele, primeiramente eu quero isso na sua vida. Mas portanto, se a tua necessidade primária é estar curado, então levanta e anda. Eu acredito que cada um que aqui está nessa tarde, nesse começo de noite, tem uma história para contar a sua vida para alguém. Hoje eu estava meditando em casa à tarde sobre o seguinte: aqui na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, aqui nós encontramos lições de grandes homens e mulheres de Deus, que não são tão diferentes do que nós. Talvez o que venha de cada um de nós é a época, né? São os relatos históricos, talvez a intimidade grandiosa com Deus, porque via-se Deus ali face a face, principalmente no Antigo Testamento. Mas nós temos sim histórias para contar de relatos da nossa vida, o qual Cristo passou por nossas vidas e fez uma diferença. É tanto que nessa tarde eu quero falar um pouco com você sobre encontro com Deus. Pois feliz é aquele que teve um encontro real com Jesus. Cada um de nós tivemos um dia, seja um mês atrás, seja, vai fazer 17 anos no caso da minha pessoa. Temos aqui há pouco tempo o irmão Marcelo, né, um novo convertido que está muito empenhado, e Deus tem marcado a sua vida. Jesus, quando ele passa, ele marca a vida dos seus. É diferente de quando você diga: passa de qualquer jeito, eu vou ficar aqui ali, ou aqui não vai fazer, só vou fechar meus olhos. Esse realmente Jesus passa, e para você não causou efeito nenhum, porque você não confiou, você não deleitou-se, você não experimentou, você não aproveitou aquele momento marcante que Cristo passou por sua vida, em que Jesus Cristo assentou-se com você e te ouviu das tuas dores. Hoje é o momento, hoje é o dia de nós permitirmos: Senhor, passa mais uma vez aqui, e quando passar novamente, agora senta-te comigo, porque eu tenho muito para falar acerca da minha vida para ti. E Jesus ele faz assim, irmãos. Primeira coisa, que quando Jesus passa nas nossas vidas, antes meramente humanos, sem Cristo, conhecendo somente o pecado, vivendo de forma alheia, vivendo os nossos prazeres, e o nosso viver, o nosso estilo de vida anterior aqui, não, da forma como eu vivo, eu não estou ofendendo alguém, daqui está tudo bem, daqui eu posso beber minha cerveja, daqui eu posso ir para minhas festas, não estou ofendendo alguém, dou bom dia, boa tarde, boa noite aos que cruzam pelo meu caminho, e não estou ofendendo alguém. Mas até o momento Cristo não passou no caminho daquele, e é muito diferente quando Cristo ele passa, ele marca, fica o rastro de Jesus, fica o perfume de Cristo. E Jesus, quando ele passa, ele traz consigo sua compaixão e sua graça.
Eu me lembro que as conversões de antigamente era assim: a pessoa podia estar no último assento da igreja, pequeno ou grande que fosse. Quando o pastor fazia o apelo, essa pessoa ia aos prantos de choro, porque no momento em que essa pessoa era ministrada, eu digo isso porque eu passei por isso, o ato da minha conversão, de crer, de confessar, de permitir que Cristo me aceitasse, foi assim: parece que abre-se um telão diante dos seus olhos e você vê tudo o que você viveu antes de Cristo, os prazeres, o pecado, você achando que você é o tal, e você fazendo pouco caso da glória de Deus. Você nem imaginava o que Cristo já tinha feito por sua vida lá no Calvário. Nós nem imaginávamos as promessas riquíssimas que Deus fez e está cumprindo em Cristo Jesus. Jesus, quando Ele vem, traz um pacote completo: compaixão, graça, graça, compaixão. As demais coisas, na tua sua palavra diz, Ele acrescentará. Não tem de outra forma. Eu peço, Senhor, passa na minha vida, porque as minhas necessidades básicas são essas: é uma casa, é um carro, é um bom emprego. O que tu tens aí, as tuas primazias, pouco me importa. Jesus não vai abrir, Jesus não vai te abençoar dessa forma. Jesus não vai sequer ouvir a tua oração se a tua oração for essa. Se a tua necessidade básica for essa, se a tua primazia for essa, Jesus não vai te abençoar. Jesus realmente quer tratar com cada um de nós. Agora, na semana do Carnaval, vai fazer 17 anos que eu, pastor Adriano, venho caminhando com Cristo, né? Lutas, alguns declínios, mas o crescimento é dado pelo Senhor, porque ao longo da sua jornada Cristo se revela a você. Você pode estar em qualquer lugar da cidade, em qualquer canto deste país. Jesus, Ele fala numa canção, Jesus, Ele fala através da sua palavra, e o Espírito Santo está sempre com você. 24 horas o Espírito Santo ministrando sobre a sua vida. Você pode estar fragilizado, faminto, com sede da palavra, distante da casa do Senhor, mas Cristo diz: ei, o Espírito Santo vai até lá. Ele está lá no meio daquela festança, mas lá no meio daquela zoeira e baderna, vai até lá mesmo ele estando agonizado e fala ao coração dele que eu estou esperando ele de volta, para que ele volte para minha casa. Eu lembro que meu último carnaval foi em 99 para trás, porque de 2000 para frente foi saltando, mas foi na presença do Senhor. Eu lembro que foi no Bequerê, 99. Mesmo ali, alcoolizado, mesmo ali agitando o seu corpo, você achando que é uma alegria, né? No meio ali da festança. Mas eu lembro como se fosse hoje. O seguinte, escuta isso aí. Eu já conheci a palavra, eu já conheci o Evangelho de Cristo. Eu sabia que só Cristo salvava. Eu sabia que só tinha poder para perdoar os meus pecados. Eu sabia que só Ele havia me amado no Calvário. Eu sabia que só Ele me dava livramentos. E aí, no meio daquela festa do Senhor, me livra de brigas, até porque eu nunca fui de briga. Acho que minha última briga fisicamente foi aos 11 anos de idade, quando alguém disse que a minha bicicleta não caiu no lixo. Eu me irritei. Mas eu dizia para Deus naquela ocasião, porque em qualquer momento, principalmente nas festas mundanas, você pode ser vítima da violência, porque são lugares de morte. Já dizia esse pastor meu: baile, lugar de morte. Lugar onde tem festança, confusão, é lugar de morte. Vai sobrar para você. Mas se você compreende, mesmo estando num caminho que não é o caminho do Senhor, você entende e você crê que a qualquer instante Deus vai intervir na sua vida. Deus, até no lugar que não é dele, Ele dá livramento. Até no lugar que não é do agrado dele, Deus envia os anjos e você nem os vê, mas Deus Ele guarda, Deus Ele preserva a sua vida, Deus Ele zela, Deus Ele fecha a boca do leão para não te tragar, para que você, em poucos dias, em poucas semanas, meses depois, anos depois,
você venha estar diante do Senhor e venha declarar o manifesto de Deus na sua vida. E Cristo, Ele passa, Ele marca. Aleluias! Oh, glória ao teu nome, Senhor. Aleluias! Louvado seja o teu nome, Senhor. O homem, ele passa na sua vida, ele pode até te trazer uma boa impressão. Olha, meu patrão me falou muito bem de mim, disse que vai me prometer algo, daqui a um mês uma promoção, e você fica naquela expectativa, porque o homem passou na terra e te causou uma boa impressão, e você fica naquela expectativa de que aquilo bom te aconteça, e passa seus dias e não acontece nada. Diferentemente da parte de Deus, Ele bate, você abre, você liga, entra, Ele entra. Jesus, Ele acena com você, Ele fala dos seus projetos na sua vida, Ele fala acerca das suas fiéis promessas. Ele diz: somente permanece nos meus caminhos, pois eu vou cumprir uma a outra na sua vida. Aleluia! Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor.